Você faz tudo por ela. Você é prestativo, está sempre disponível e evita conflitos a qualquer custo. E, como recompensa, você recebe o silêncio, o desinteresse e, pior, a perda total de respeito. Você caiu na armadilha do homem bonzinho e está se tornando invisível aos olhos de quem você mais deseja. No mundo moderno, a bondade sem limites é confundida com fraqueza. Ao tentar ser amado por todos, você acabou perdendo a única coisa que um homem de valor nunca negocia: o respeito por si mesmo. Você não é um porto seguro, você é um capacho. Neste vídeo eu vou te mostrar como a filosofia de Marco Aurélio destrói essa necessidade carente de validação. Vou te entregar as regras estoicas para parar de ser um cara legal e se tornar um homem que impõe respeito apenas com a sua presença. Vamos começar pelo erro fatal que você cometeu hoje pela manhã. O primeiro pilar para blindar a sua mente é entender que o homem bonzinho opera sob um contrato secreto de manipulação. Você acredita que, se for bom o suficiente, o mundo e as pessoas têm a obrigação de te tratar bem. Isso é uma mentira infantil que a realidade despedaça todos os dias. Quando você suprime as suas próprias necessidades para agradar aos outros, você não está sendo virtuoso, você está sendo covarde. O estoicismo nos ensina que a virtude não é passividade. Ser um homem de valor exige a coragem de ser impopular quando a sua integridade está em jogo. Imagine a cena. Você cancela os seus planos, negligencia o seu treino na academia ou o seu tempo de leitura porque ela pediu um favor trivial. Você acha que está ganhando pontos de carinho, mas na verdade, você está comunicando que o seu tempo não vale nada. Se o seu tempo não vale nada para você, por que valeria para ela? A psicologia masculina madura, especialmente na faixa dos 45 aos 64 anos, muitas vezes carrega o peso de décadas tentando ser o provedor emocional perfeito. Mas existe uma diferença abissal entre ser um protetor e ser um servil. O protetor é respeitado porque ele tem o poder de dizer não. O servil é apenas utilizado enquanto for conveniente. A partir de hoje, a sua bondade deve ser uma escolha consciente, não uma reação automática ao medo da solidão. Ser um homem da mente blindada significa que você possui a sua própria bússola moral. Você não busca a validação nos olhos de uma mulher ou nos elogios dos colegas de trabalho. Você a busca na excelência do seu próprio caráter. Se você continuar agindo como um satélite que orbita as necessidades alheias, você nunca será o sol do seu próprio sistema. É hora de parar de pedir permissão para existir e começar a ocupar o seu espaço com a autoridade de quem sabe exatamente para onde está indo. Para entender por que ser o cara legal destrói o respeito, precisamos olhar para as profundezas da nossa biologia. Ao longo de centenas de milhares de anos, a sobrevivência da nossa espécie dependeu de escolhas críticas. A energia feminina, em sua essência mais profunda, desenvolveu um radar subconsciente para identificar força e resiliência emocional. Quando um homem se dobra a cada capricho, quando ele tem medo de discordar, quando ele se torna um eco das vontades dela, ele desativa esse radar de atração. Ele deixa de ser um parceiro e passa a ser visto como um recurso ou pior, como um fardo emocional. Os testes de congruência, que já analisamos em outros momentos, servem exatamente para isso. Para verificar se o homem tem um núcleo sólido ou se ele é feito de gesso que se quebra sob pressão. O estoicismo não prega a agressividade, mas prega a firmeza. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou traições, guerras e pragas sem nunca perder a sua dignidade. Ele sabia que o conflito é, muitas vezes, necessário para estabelecer a ordem. O homem bonzinho foge do conflito como se fosse uma sentença de morte. Mas ao fazer isso, ele mata o respeito que os outros poderiam ter por ele. Se você não consegue defender os seus próprios valores em uma conversa simples como alguém poderá confiar que você defenderá a sua família ou o seu legado em uma crise real, a sua incapacidade de sustentar um não é a prova de que você é emocionalmente reativo e dependente da aprovação externa. Pense nos dados que coletamos. Os vídeos que focam em parar de ser otário ou não ser fraco alcançam até 78% de retenção inicial. Isso acontece porque, no fundo,
Todo homem sabe quando está se traindo. Existe um desconforto físico, um peso no estômago quando você diz sim, querendo dizer não. Esse sentimento é a sua masculinidade gritando por socorro. A filosofia estoica nos oferece a técnica da premeditatio malorum, a premeditação dos males. Imagine o pior que pode acontecer se você for firme. Ela pode ficar chateada? Você pode ser criticado? Para um homem de mente blindada, isso é um preço pequeno a pagar pela manutenção da sua soberania. O respeito não é algo que você pede, é algo que você exala quando para de se desculpar por ter opiniões e limites próprios. Epiteto, o escravo que se tornou mestre, nos deixou o maior tesouro da filosofia prática, a dicotomia do controle. Ele dizia que nossa primeira tarefa é separar o que depende de nós do que não depende. O que os outros pensam de você, como eles reagem à sua firmeza, se eles vão te rotular de difícil ou arrogante, tudo isso está 100% fora do seu controle. No entanto, o homem bonzinho gasta 99% da sua energia tentando gerenciar essas impressões externas. Ele é um escravo da opinião alheia. O homem da mente blindada foca na única coisa que pode governar, a sua própria intenção e a sua própria reação. Quando você para de tentar controlar a percepção dela sobre você, algo mágico acontece. Você se torna livre, e essa liberdade é imensamente atraente e respeitável. Imagine que ela te faz uma cobrança injusta ou tenta te manipular através da culpa. O homem bonzinho entra em modo de defesa, tenta se explicar, pede desculpas por algo que não fez. O homem estoico observa a situação com a calma de um cientista. Ele entende que a emoção dela é um evento externo, como a chuva. Ele não tenta parar a chuva. Ele simplesmente não permite que ela o encharque. Ele responde com calma. Eu entendo o seu ponto, mas manterei a minha posição porque acredito que é o correto. Fim de conversa. Sem drama. Sem necessidade de validação. Esta mudança de perspectiva é vital para o homem na maturidade. Aos 50 anos, você não tem mais tempo para gastar com jogos emocionais ou com a busca desesperada por aceitação. A sua energia deve ser canalizada para o seu propósito, para a sua saúde e para o seu legado. Cada vez que você se submete a um teste e falha por ser bonzinho demais, você está jogando fora pedaços da sua vida que nunca mais voltarão. O estoicismo te ensina a ser o senhor do seu próprio tempo. Se alguém não respeita os seus limites, essa pessoa não merece o seu acesso. É uma questão de economia emocional. O respeito começa no momento em que você decide que a sua paz de espírito não é negociável por nenhuma migalha de atenção. O maior erro do cara legal é acreditar na lei da reciprocidade forçada. Você pensa, se eu for sempre disponível e fizer tudo por ela, ela terá que me amar e me respeitar. Mas o amor e o respeito não são transações comerciais. Na verdade, quanto mais você compra a atenção de alguém com excesso de bondade, menos valor essa atenção tem. O ser humano valoriza o que é escasso e o que exige esforço para ser mantido. Se você é um recurso inesgotável de sim, você se torna uma commodity barata. A filosofia estoica nos ensina o valor do desapego. Não o desapego de quem não se importa, mas o desapego de quem não precisa. Sêneca dizia que o homem que não precisa de nada é aquele que possui tudo. Quando você se apresenta em uma interação social ou em um relacionamento sem a necessidade desesperada de que a outra pessoa goste de você, você se torna o polo mais forte da dinâmica. A sua presença é um presente, não uma súplica. O homem bonzinho está sempre rastreando o ambiente em busca de sinais de desaprovação para corrigi-los imediatamente. Isso cria uma aura de ansiedade que repele o respeito. O homem de mente blindada pratica a indiferença premeditada às opiniões superficiais. Ele sabe que o seu valor é intrínseco e não oscila com o humor de terceiros. Olhe para os seus dados de audiência. 96,8% são homens buscando força. Eles não estão aqui para ouvir que devem ser fofos. Eles estão aqui porque sentem que o mundo está tentando castrá-los emocionalmente. Ser o cara legal é a forma mais sutil de castração social. É o processo de suavizar todas as suas arestas
até que você não tenha mais nenhuma utilidade. O carvalho é respeitado porque ele é duro e resistente. Ele não tenta se dobrar como um junco para agradar ao vento. A partir de agora, aprenda a amar o seu não. O seu não é a fronteira da sua alma. Sem fronteiras, você não tem território. Sem território, você não é um homem. É apenas um espaço, vazio que os outros ocupam como bem entendem. A ansiedade de agradar é uma energia corrosiva. Ela te faz checar o celular a cada 5 minutos, te faz repassar conversas na cabeça, procurando onde errou, e te faz aceitar termos que você odeia. O estoicismo nos ensina a alquimia da ansiedade, transmutar esse medo da rejeição em poder de autodomínio. Cada vez que você sentir o impulso de ser bonzinho, apenas para evitar um silêncio desconfortável ou uma cara feia, você vai usar essa energia para fortalecer o seu núcleo. Você vai se sentar com o desconforto, respirar fundo e não agir. A inação estratégica é muitas vezes a demonstração mais alta de poder masculino. A ausência de reação é a reação mais poderosa. Quando alguém tenta te diminuir ou te testar e encontra apenas uma calma inabalável, você venceu o jogo antes mesmo dele começar. O homem bonzinho tenta resolver o problema imediatamente com palavras. O homem de mente blindada permite que o silêncio faça o trabalho pesado. Se ela se afasta para ver se você vai correr atrás, você não corre. Você continua a sua vida, foca no seu trabalho, treina mais pesado. Você mostra que o seu mundo é autossuficiente. Essa é a atitude que as faz voltar, como discutimos anteriormente. O respeito nasce da percepção de que você não pode ser manipulado pela ameaça da ausência. Seu público de 45 a 64 anos já viveu o suficiente para saber que as pessoas vêm e vão. Por que, então, ainda agir como se a opinião de uma mulher fosse o veredito final sobre o seu valor? Use a sabedoria da idade a seu favor. Você já sobreviveu a crises financeiras, perdas e desafios profissionais. Um rosto bonito ou uma provocação sutil não deveriam ter o poder de desequilibrar a sua fortaleza. A virtude estoica da temperança é exatamente isso: o equilíbrio diante dos extremos. Não seja o homem que explode de raiva, nem o homem que se dissolve em desculpas. Seja o homem que permanece, sólido como o mármore, enquanto a tempestade emocional dos outros quebra contra as suas paredes. Existe uma crença limitante na maturidade masculina de que o homem deve ser o suporte emocional inabalável de todos, custe o que custar a sua própria integridade. Isso é o que chamamos de o erro silencioso do 40+. Você acredita que a sua utilidade reside na sua capacidade de ser útil, e por isso se torna o cara legal, que resolve tudo, paga tudo e perdoa tudo. Mas a virtude estoica não é ser um depósito de lixo para as frustrações alheias. Ser virtuoso é agir com justiça. E a justiça exige que você também seja justo consigo mesmo. Permitir que alguém te trate com desrespeito não é bondade. É uma injustiça contra a própria vida. Marco Aurélio escreveu em seus Pensamentos que não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós, mas sim se o que estamos fazendo é certo ou errado, de acordo com a nossa natureza racional. A sua natureza como homem exige que você seja um líder, não um seguidor passivo. A liderança começa com a autoliderança. Se você não consegue liderar as suas próprias emoções e sucumbe à necessidade de ser bonzinho, você falhou na sua missão principal. O homem que busca ser legal o tempo todo é, no fundo, um mentiroso. Ele esconde a sua verdadeira face para evitar o julgamento. O homem de mente blindada é brutalmente honesto. Ele prefere ser odiado por quem ele é do que ser amado por uma máscara de perfeição artificial. Os dados do seu canal mostram que o CTR de 9,1% foi alcançado quando focamos nos sinais de que ela está te testando. O público quer entender as regras ocultas do jogo social. E a regra número 1 é: quem mais precisa da interação é quem tem menos poder sobre ela. Quando você age como o cara legal, você está gritando para o mundo que precisa desesperadamente daquela interação para se sentir validado. O homem estoico entra em qualquer ambiente pronto para sair dele no momento em que os seus valores forem comprometidos.
Essa disposição para caminhar sozinho é o que gera o maior nível de respeito e atração. Nunca tenha medo de perder alguém que exige que você perca a si mesmo para mantê-la. A passividade é a marca registrada do homem bonzinho. Ele nunca decide o restaurante. Ele nunca impõe o ritmo do relacionamento. Ele nunca confronta uma falta de respeito no trabalho. Ele espera que os outros percebam a sua bondade e o recompensem. No estoicismo, a passividade é vista como uma renúncia à razão humana. Somos seres de ação. Um homem que não decide é um homem que não existe. Para a realidade social, ele é apenas um espectador da própria vida. A liderança é uma virtude ativa. Quando você assume a frente e toma decisões, você assume a responsabilidade. E a responsabilidade é o pai do respeito. Imagine a dinâmica. Você pergunta: o que você quer fazer? E ela responde: você decide. O homem bonzinho hesita, tenta adivinhar o que ela quer para não errar. O homem de mente blindada escolhe com confiança: vamos ao lugar X às 20 horas, esteja pronta. Essa clareza remove o fardo mental dos outros e estabelece você como o ponto de referência. Mesmo que ela discorde, a sua capacidade de propor um caminho é respeitada. A indecisão é uma forma de carência camuflada de polidez. Pare de perguntar: tudo bem? No final de cada frase, afirme a sua realidade. Se ela quiser fazer parte dela, excelente. Se não, a sua realidade continua sólida e fascinante sem ela. Para o seu público maduro, a liderança deve ser exercida com a calma de quem já viu de tudo. Você não precisa gritar para ser ouvido. A sua voz tem peso porque ela é rara e assertiva. O homem bonzinho fala demais tentando convencer os outros de que é uma boa pessoa. O homem de mente blindada deixa que as suas ações e os seus limites falem por ele. Aprenda a usar o silêncio como uma ferramenta de liderança. Quando alguém ultrapassa um limite, você não precisa de um discurso. Um olhar calmo e o seu afastamento físico e emocional comunicam muito mais do que 1000 palavras de reclamação. O respeito é construído no espaço entre o que você tolera e o que você recusa. O maior medo do homem bonzinho é o não. A rejeição é vista como um veredito de insuficiência pessoal. O estoicismo vira essa lógica de cabeça para baixo com o conceito de amor fati, o amor ao destino. Se você foi firme em seus valores e recebeu um não ou uma rejeição, isso não é um desastre, é um filtro. O universo está te livrando de uma situação ou de uma pessoa que não é compatível com o homem de valor que você está construindo. Rejeição é o feedback da realidade te direcionando para onde o seu tempo será verdadeiramente valorizado. Cada vez que você parar de ser bonzinho e sofrer uma consequência social, encare isso como um treino. Epicteto dizia que a vida é como um banquete. Se algo chegar até você, aceite com gratidão. Se passar direto, não tente agarrar. Se o respeito de alguém exige que você se torne um capacho, esse respeito é falso e não tem valor. O verdadeiro respeito é conquistado quando você mostra que está disposto a perder a companhia da pessoa para manter a sua integridade. É o paradoxo do poder. Você só tem o que está disposto a perder. O homem bonzinho é prisioneiro do que ele tem medo de perder. O homem de mente blindada é livre porque ele só se apega à sua própria virtude. A aplicação prática disso no seu dia a dia é simples, mas brutal. Da próxima vez que sentir que está sendo desrespeitado, não tente explicar por que a pessoa está errada. Apenas retire a sua atenção. A sua atenção é o seu recurso mais valioso. Não a desperdice com quem não a merece. O homem bonzinho tenta ganhar as pessoas de volta sendo ainda mais legal. O homem estoico sabe que o valor está na retirada. Se a sua presença não é valorizada, a sua ausência deve ser sentida. Este é o teste da consistência que discutimos. Seja consistente na sua própria autovalorização e o mundo não terá escolha, a não ser se ajustar à nova imagem que você projeta. Chegamos ao ponto central da nossa filosofia. O seu valor não é uma mercadoria que flutua no mercado das opiniões alheias. Ele é uma fortaleza que você constrói de dentro para fora. O erro do homem bonzinho é construir a sua casa no terreno dos outros. Qualquer movimento deles
faz a sua estrutura desabar. A mente blindada exige que você assente os seus tijolos na rocha da sua própria missão e dos seus princípios inabaláveis. Se o seu trabalho é excelente, se o seu corpo é forte e se a sua mente é culta, a opinião de uma mulher ou de um grupo social torna-se um detalhe irrelevante na paisagem. O estoicismo nos ensina as 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Ser o cara legal falha em todas as 4. Falha na sabedoria porque ignora a natureza humana reativa. Falha na justiça porque é injusto consigo mesmo. Falha na coragem porque tem medo da desaprovação. E falha na temperança porque é emocionalmente desequilibrado pela carência. O homem de mente blindada busca a excelência nessas virtudes. Ele é sábio o suficiente para ver os jogos alheios, justo para dar a cada um o que merece, inclusive o seu desprezo se necessário, corajoso para sustentar a sua verdade e temperante para não ser abalado por resultados externos. Para o homem de 45-64 anos, essa fortaleza é o seu maior legado. É a segurança que você transmite aos seus filhos e a autoridade que você exerce no seu campo profissional. O mundo não respeita o homem que diz amém para tudo. O mundo respeita o homem que tem um não de ferro e um sim de ouro. A partir de hoje, a sua bondade deve ser um presente caro, reservado para aqueles que demonstraram lealdade e respeito. Para o resto do mundo, você deve ser um mistério respeitável, educado, calmo, mas absolutamente inabalável. Você não é um cara legal. Você é um homem de virtude. E existe uma galáxia de diferença entre esses 2 conceitos. Nesta jornada de hoje, nós rasgamos a máscara do cara legal e revelamos o que existe por trás dela. O medo. O medo de não ser bom, suficiente. O medo da solidão e o medo do conflito. Mas você não foi forjado para viver com medo. Você foi forjado para ser o arquiteto da sua própria realidade. O respeito que você tanto busca não está nas mãos dela, nem nos elogios dos outros. Ele está na sua capacidade de se olhar no espelho ao final do dia e saber que você não se traiu, que você sustentou os seus limites, que focou na sua missão e que não entregou o controle das suas emoções para ninguém. O prêmio de deixar de ser o cara legal não é apenas que as mulheres passarão a te respeitar e a se sentir atraídas pela sua força, embora isso vá acontecer inevitavelmente. O verdadeiro prêmio é a paz inabalável de quem não precisa provar nada para ninguém. É a liberdade de ser o mesmo homem na frente de uma rainha ou de um mendigo. Você se torna o rochedo que as ondas tentam, em vão, desgastar. As situações quentes e frias, os silêncios e os testes de congruência tornam-se apenas ruídos de fundo na sinfonia da sua vida, focada em propósito. Você agora é um homem da mente blindada. Se esta filosofia ecoou na sua alma, e se você sentiu o peso da verdade nestas palavras, então você já faz parte de algo maior. Não somos apenas espectadores de vídeos. Somos uma irmandade de homens que escolheram o caminho difícil da virtude, em vez do caminho fácil da aceitação barata. Fortaleça a nossa forja. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance o irmão que ainda está perdido na armadilha da bondade servil. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estas ferramentas de combate mental. E o mais importante, compartilhe este conhecimento com um amigo que você sabe que está sendo bonzinho demais e perdendo a própria alma no processo. Lembre-se sempre, o obstáculo de hoje é o caminho para o seu poder de amanhã.